O que é idolatria? O que significa adorar outros deuses? E quais as consequências da idolatria em nossas vidas? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a 17ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Lembrando que nós estamos em uma série de vídeos compartilhando os fundamentos da fé cristã a partir das perguntas e das respostas do Catecismo, e por isso eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar suas notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vai postar e também acessar a playlist Catecismo Nova Cidade para você assistir os outros vídeos caso você ainda não tenha assistido, seja novo no canal, para você não perder a linha de raciocínio que a gente tem tido até chegar no vídeo de hoje. Se você quer continuar acompanhando esses vídeos com mais profundidade, eu te convido a comprar o Catecismo Nova Cidade. Você pode comprar com o link da Amazon que nós deixamos aqui embaixo na descrição, porque assim você também ajuda o nosso canal. Agora, indo direto ao ponto, qual é a pergunta 17 do Catecismo Nova Cidade? A pergunta é a seguinte: o que é idolatria? E a resposta que o Catecismo traz é o seguinte: idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para a nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Eu vou ler mais uma vez. O que é idolatria? Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para a nossa esperança e felicidade, nossa relevância e segurança. Vamos esmiuçar um pouco mais essa pergunta para a gente compreender, pelo menos aqui, 3 aspectos desse conceito da idolatria. Primeira coisa que a gente precisa entender é que idolatria é substituir o Deus verdadeiro por deuses falsos. O Catecismo começa dizendo que idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador. A ideia é que a idolatria é tornar aquilo que Deus criou, aquilo que é bom e que foi criado por Deus, em algo mal, porque é depositado sobre esse algo limitado, algo finito, uma expectativa infinita e ilimitada. Idolatria não é simplesmente nos prostrarmos diante de uma imagem de algum ídolo ou simplesmente crer na existência de outros deuses, apesar disso também se encaixar no conceito de idolatria. Mas idolatria é amar qualquer coisa ou dar mais importância a qualquer coisa no mundo acima ou no lugar do nosso Deus. Isso é idolatria. Qualquer coisa que substitua Deus na nossa vida, que assuma o lugar de Jesus em nossa vida, que tenha mais importância e maior valor para nós, se torna um ídolo. Por isso que idolatria é algo um pouco mais profundo do que simplesmente atos externos, mas começa dentro do nosso próprio coração. Idolatria não é simplesmente adorar algo mal, um Deus mal, mas é transformar coisas boas que foram criadas por Deus, parte da boa criação de Deus, em coisas ruins, na medida em que nós os colocamos em uma ordem de prioridade diferente da que deveríamos, que é, no caso, colocando no lugar de Deus. Quando nós lemos o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, descrevendo a situação da humanidade caída, ele descreve o seguinte nos versículos 21 a 23. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus próprios pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram, olha só, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que esse texto deixa muito claro é que o ser humano trocou o Deus criador, glorioso, imortal, infinito, eterno, que havia revelado-se à humanidade, por coisas finitas, por imagens feitas segundo a semelhança de animais criados no mundo ou o próprio ser humano. Não é muito diferente do que a gente faz hoje. A diferença, na verdade, é que muitas vezes numa cultura secularizada como a nossa, em vez de substituirmos Deus por alguma divindade
o que alguns ainda fazem, mas boa parte de nós, mesmo sendo cristãos, mesmo afirmando que cremos em Deus, nós substituímos a adoração e a confiança que só Deus merece e nós depositamos o sentido da nossa vida, o propósito da nossa existência ou a expectativa de alegria, de felicidade plena em coisas que Deus criou, ou em aspectos da sua criação, ou até mesmo em pessoas com as quais nos relacionamos. Uma esposa, mesmo ela sendo uma pessoa que Deus deu a nós, ou um marido, no caso, se você for uma mulher, pode se tornar um ídolo. Um filho ou uma filha que Deus te deu pode se tornar um ídolo. Bênçãos que Deus deu a nós podem se tornar um ídolos se assumirem o lugar do próprio Deus Criador em nossas vidas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre idolatria é que consiste em substituir o Deus verdadeiro por deuses falsos. A segunda coisa é que a idolatria também envolve confiar em falsas promessas. Se esses deuses são falsos, se são coisas que assumem o lugar de Deus, mas que não são de fato Deus na nossa vida, aquilo que nós achamos que eles podem oferecer a nós, eles não podem de fato. Nós imaginamos que os deuses podem oferecer esperança, felicidade, relevância ou importância, segurança, mas na verdade eles não entregam aquilo que eles prometem. O que eles entregam, no fundo, é frustração, é decepção, é vazio, é falta de sentido. Eles prometem, por exemplo, esperança de uma vida melhor, de uma sociedade melhor. Existem muitas ideologias que, no fundo, são idolatrias porque prometem uma sociedade perfeita. Mas o que entregam, na verdade, é desesperança e desespero. Prometem felicidade, alegria, satisfação plena. Os ídolos, por exemplo, do poder, do sexo, do dinheiro, prometem uma vida tranquila, uma vida de felicidade, de alegria. Mas o que entregam, na verdade, é tristeza, desânimo, insatisfação e descontentamento com tudo. Prometem relevância, importância, significado na vida, propósito. Mas o que entregam, na verdade, é solidão, irrelevância e falta de propósito. Prometem segurança, estabilidade, prometem tranquilidade, paz no coração e paz externa, mas o que entregam, na verdade, é insegurança, instabilidade, ansiedade e conflitos relacionais. A verdade é que os ídolos, se são falsos, as suas promessas também são falsas. Quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, e junto com isso vem a falsa promessa de que vai suprir algo que somente Deus pode entregar, o que resta é decepção, o que resta é frustração. A verdade é que o ídolo ele tem o poder de nos destruir, de nos levar à ruína. O ídolo ele nos engana, ele nos ludibria, ele promete realmente e não cumpre. Como eu já disse aqui, num contexto secular como o nosso, o que se torna ídolo em nossa sociedade, em nossas vidas, muitas vezes são narrativas seculares. Não são narrativas religiosas apenas, mas muitas vezes, mesmo continuando confessando a religião cristã, mesmo continuando a confessar a Deus como nosso Senhor, nós muitas vezes somos seduzidos pelas narrativas culturais que nos cercam, que prometem alegria, felicidade, que prometem tudo isso, mas a verdade não cumprem. Esses dois pontos que eu acabei de falar, e na verdade todo o vídeo de hoje, que fala sobre o tema da idolatria, está linkado, está relacionado com outro vídeo que a gente já gravou aqui antes, que é o vídeo sobre qual é a raiz do pecado, em que eu indico 5 livros sobre a idolatria. E cada um desses pontos vão ser aprofundados no vídeo e também nos livros indicados. Então por isso eu te convido primeiro a assistir o vídeo sobre a raiz do pecado. Qual é a raiz do pecado? 5 livros sobre idolatria, para você ter essas indicações. E no caso desse ponto atual que eu acabei de falar, sobre essas falsas promessas, um autor que aborda muito e que foi indicado nesse vídeo é o Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos. Ele demonstra claramente que os ídolos, nas narrativas culturais e seculares que a gente vive hoje, eles prometem, mas na verdade eles não cumprem, e somente Deus pode trazer satisfação plena aos nossos corações. E por fim, em terceiro lugar, a idolatria, além de substituir, é o ato de substituir Deus
por deuses falsos, além de ser um ato de confiar em falsas promessas, também causa uma certa consequência, que é nos tornar semelhantes ao ídolo que nós adoramos. Na verdade, essa mecânica da adoração, ela acontece independente de quem nós adoramos. Seja o Deus verdadeiro ou o Deus falso, o fato é que a adoração para a qual nós fomos criados nos conduz a tornarmos semelhantes àquilo que adoramos. Um texto que deixa isso muito claro em relação à idolatria é o texto do Salmo de número 115, dos versículos 1 a 8, e eu gostaria de ler para você. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, aonde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então o salmista começa estabelecendo qual é o Deus verdadeiro. Nosso Deus, o Deus que está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada, ele é soberano, ele é poderoso e ele é glorioso. Mas aí ele começa fazendo um contraste. Os ídolos deles, falando das outras nações, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Seus pés, não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Olha essa frase final. Depois de descrever quem são os ídolos, e os ídolos são descritos dessa forma como seres que são insensíveis, não possuem vida, estão mortos, não têm nenhum tipo de atividade, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. E depois de serem descritos, a frase final é: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os adoram, os que o fazem e os que nele confiam. Isso está na raiz, é o ponto central, né, é o tema central de dois livros que eu também indico no vídeo que a gente já falou aqui. O primeiro livro é o livro do J.K. Bill, Você se torna aquilo que adora. E o segundo livro é de um autor chamado James K.A. Smith, Você é aquilo que ama. De formas diferentes, com ênfases diferentes, os dois livros abordam o seguinte tema, que nós somos transformados, conformados à imagem daquilo que nós adoramos. O ser que nós mais devotamos amor em nossa vida será aquele que nós mais imitaremos e nos tornaremos parecidos. Se nós adorarmos ídolos falsos, sem vida, insensíveis, nós também tornaremos assim, insensíveis, ineficáveis, sem vida, completamente mortos em nossa vida, né? Mortos vivos. Esse estado de morte espiritual, de insensibilidade, de frieza, de inoperância, caracteriza cada um de nós antes de conhecer a Cristo. Mas a partir do momento que Cristo se torna o nosso amor maior, nós somos transformados e nós nos tornamos à semelhança dele. E iniciamos esse processo de discipulado, em que nós passamos a imitá-lo na medida em que amamos cada vez mais o Senhor Jesus. É isso que eu gostaria de finalizar o vídeo. O antídoto para a idolatria é amar a Cristo acima de todas as coisas. É confiar nele e no seu evangelho de todo o nosso coração e imitá-lo em tudo, seja em seus atos, em suas palavras, naquilo que ele fazia, no seu comportamento, na sua conduta, imitar a Jesus como um discípulo que o segue de forma fiel e de forma obediente. No mais, essa reflexão que eu queria deixar a vocês, né? Eu espero que ela tenha te abençoado. E se essa reflexão te abençoou, eu te peço a curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que também precisam ouvir essa reflexão. Pedir a você também que deixe aqui nos comentários alguma sugestão de outros vídeos, alguma dúvida. Vocês devem ter reparado que as prateleiras aqui atrás estão vazias, eu estou em processo de mudança para uma nova casa. Então os vídeos aqui não estão na frequência ideal, né? A gente atrasou um pouco aqui nesse vídeo de hoje.
mas logo logo vamos ajustar as coisas para que a gente volte à regularidade que a gente tinha antes, a frequência de vídeos. E eu peço também vocês que continuem a orar por mim, orar pelo canal, para que a gente continue compartilhando um bom conteúdo a vocês e que nessa nova casa a gente tenha um lugar apropriado para continuar gravando os nossos vídeos. Então, no mais, que Deus te abençoe, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.